Plantão Cívico Brasil. Independência ou morte. O Brasil começa a se ouvir. Boa tarde, Brasil. Podemos conversar? Eu sou o republicanista. Meu nome é César Renato. E eu preciso começar fazendo contigo perguntas. Não quero começar apresentando um aplicativo. Não quero começar falando de tecnologia. Não quero começar falando de candidatos. Quero começar fazendo uma pergunta. Uma pergunta que nasce da indignação. De indignação e talvez de uma preocupação ainda maior. Será que nós já vivemos tudo isso antes e não aprendemos nada? Será que a história realmente passa diante dos nossos olhos? Ou somos nós que passamos pela história sem enxergá-la? Ao reconhecê-la, muda-se o destino de um povo. Porque quando olhamos para o Brasil de hoje, encontramos velhas perguntas com novas roupagens. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm. O poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. O poder, o dinheiro público, a corrupção, a distância entre representantes e representados, a promessa que aparece antes das eleições e desaparece depois dela. Então surge uma pergunta ainda mais incômoda. Se todo o poder emana do povo, por que o povo acompanha tão pouco o poder que entregou? Talvez tenhamos aprendido a votar, mas não aprendemos suficientemente a acompanhar. Talvez tenhamos aprendido a escolher representantes, mas esquecemos que representação não significa abdicação. Talvez tenhamos confundido democracia com o simples ato de apertar uma tecla a cada 4 anos. E é justamente aqui que o pensamento republicano precisa nos iluminar. Não para nos entregar respostas prontas, mas para nos obrigar a fazer as perguntas que precisam ser feitas. Porque uma república não pode depender de cidadãos adormecidos. Uma democracia não pode sobreviver apenas da indignação. E uma sociedade livre não pode entregar seu destino sem perguntar: quem governa? Com que recursos governa? Quem fiscaliza? Quem responde? E quem acompanha depois que as eleições terminam?
Talvez existam brasileiros que estejam dormindo. Talvez existam brasileiros que estejam perdidos. Mas existe uma coisa que nenhum poder poderia conseguir fazer: impedir um cidadão de perguntar. É por isso que hoje começamos pelas perguntas. Não porque já tenhamos todas as respostas, mas porque acreditamos que o despertar começa quando alguém decide não aceitar mais o silêncio como resposta. Hoje iniciamos uma caminhada que parte da história, passa pela arquitetura do poder, chegando à tecnologia, e termina diante de uma proposta concreta de participação cidadã. Consegue digital. Identidade cívica. Álbum político 2027. Opel e Indre. Mas antes de apresentar qualquer solução, precisamos compreender o problema. Porque quem não compreende a doença pode acabar celebrando o remédio errado. Então eu convido você a permanecer conosco. Porque as próximas perguntas talvez sejam desconfortáveis. Talvez incomodem. Talvez despertem antigas indignações. Mas são perguntas que precisam ser feitas. Perguntas que querem calar. Respostas que o Brasil precisa ouvir. O problema: quando uma nação percebe que precisa decidir o próprio destino. Antes de falar de tecnologia, antes de falar de política, antes de falar de candidatos, precisamos falar de uma coisa muito mais antiga: o poder. Porque toda nação que deseja mudar seu destino precisa primeiro compreender quem exerce o poder, em nome de quem ele é exercido e, principalmente, quem está olhando. Há momentos na história em que uma decisão precisa ser tomada. Em 1822, o Brasil atravessava exatamente um desses momentos. Enquanto que Dom Pedro estava em São Paulo, Dona Leopoldina, então princesa regente, participou das decisões que antecederam a independência. Em sua correspondência a Dom Pedro, ela descreveu a gravidade daquele momento e o pressionou a agir diante das circunstâncias políticas. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no baço há revolucionários, até portugueses revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediatamente. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado vos aconselha a ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido o nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelos mesmos despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será
em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para ser monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei-o, pois. A imagem daquela mulher, naquele momento da história, pode ser resumida em uma ideia. Há momentos em que não decidir também é decidir. A independência não nasceu apenas de um grito. Ela foi precedida por informações, aconselhamento, conflito, decisões e responsabilidade. E talvez essa seja a primeira pergunta que precisamos fazer ao Brasil de hoje. Será que nós, cidadãos, sabemos realmente como o poder funciona? Ou simplesmente entregamos nosso poder e depois esperamos que alguém cuide dele para nós? A história muda quando o cidadão deixa de assistir e começa a participar. Perguntas que querem calar. Se o poder é do povo, por que o povo não o controla? Quem fiscaliza? Quem administra o dinheiro que todos nós pagamos? Por que o cidadão só é lembrado quando chega a hora de votar? Como a democracia pode sobreviver sem vigilância permanente? Quando o poder se protege do povo, quem protege o povo? E será que o problema está apenas nos homens ou no sistema que criamos? A arquitetura do poder. Como o cidadão perdeu o controle daquilo que sustenta? Existe uma arquitetura de poder. Ela não nasce ontem. Ela foi sendo construída durante séculos. Nós elegemos representantes. O Estado arrecada. O Estado administra. O Estado cria estruturas. O Estado distribui recursos. O Estado produz leis. O Estado fiscaliza. E tudo isso é sustentado direta ou indiretamente pela sociedade. Nós pagamos a conta. Mas existe uma pergunta incômoda. Quem acompanha a conta? O cidadão paga imposto. O cidadão paga impostos. Mas sabe exatamente quanto custa cada estrutura? Sabe como cada recurso foi utilizado? Sabe quais compromissos seus representantes assumiram? Sabe quais foram cumpridos? E quando o cidadão não acompanha, ou
outros passam a acompanhar por ele. E quando o cidadão não pergunta, outros passam a responder apenas o que lhes interessa. É nesse espaço que surgem distorções. É nesse espaço que a democracia pode ser enfraquecida por práticas de poder, opacidade, captura institucional e corrupção. Não precisamos afirmar que todo o Estado seja corrupto. Isso seria simplificação. Quando a história volta a bater a porta. Há momentos na história em que a sociedade precisa parar e perguntar. Já conhecemos períodos em que decisões foram tomadas de cima para baixo. Já conhecemos discursos que prometiam progresso enquanto restringiam liberdades. Já conhecemos experiências políticas, econômicas e sociais apresentadas como inevitáveis, enquanto o cidadão era chamado apenas a obedecer. E a história nos ensina uma coisa simples: quando o poder deixa de explicar, o cidadão precisa perguntar. Hoje, diante de promessas, políticas e experiências que muitas vezes parecem surgir sem explicações suficientes, sem transparência e sem debate público proporcional ao seu impacto, precisamos recuperar o direito mais básico de uma sociedade livre: questionar. Não se trata de rejeitar tudo o que é novo, nem transformar toda mudança em conspiração. Trata-se de exigir razão, evidência, transparência e responsabilidade. Porque a sociedade não pode aceitar experiência sem pé sem cabeça, simplesmente porque foram apresentadas como modernas, necessárias ou inevitáveis. Antes de perguntar, isso é permitido? Precisamos perguntar: isso é verdadeiro? Isso funciona? Quem decidiu? Quem será afetado? Quais são as evidências? Quem será responsabilizado se der errado? Essa é a diferença entre uma população conduzida e uma sociedade consciente. O passado não existe para nos aprisionar. Existe para nos ensinar. E talvez o grande perigo não seja experimentar coisas novas. O verdadeiro perigo é experimentar sobre uma população que não foi suficientemente informada, ouvida e capaz de questionar. Por isso, diante do Brasil de hoje, não precisamos de pânico. Precisamos de consciência. Não precisamos de obediência cega. Precisamos de conhecimento. Não precisamos aceitar tudo, nem rejeitar tudo. Precisamos perguntar. Por que quem conhece a história não entrega o presente de olhos fechados? E talvez o despertar brasileiro comece exatamente aqui, quando o cidadão decide que nenhuma experiência que afete sua liberdade, sua dignidade ou seu futuro deve conhecer sem que ele possa perguntar por quê. O problema é outro. Qualquer sistema de poder sem vigilância suficiente pode produzir abusos. E aqui chegamos a uma palavra forte: cleptocracia.
não como rótulo para todo o Estado brasileiro, mas como o nome de uma patologia política. Quando o poder público passa a ser utilizado para apropriação indevida do que pertence à coletividade, a pergunta, então, não é apenas quem governa. A pergunta mais importante é quem vigia, quem governa. A Constituição brasileira estabelece que a soberania pertence ao povo e que todo o poder emana dele, exercido por representantes eleitos ou diretamente nos termos constitucionais. Então existe uma contradição que precisamos enfrentar. Se o poder emana do povo, por que o povo participa tão pouco do acontecimento cotidiano do poder? Talvez o problema não seja somente a democracia. Talvez seja a distância entre o cidadão e o exercício diário da democracia. A arquitetura do poder. Como o cidadão perdeu o controle daquilo que sustenta. Perguntas que querem calar. Quem realmente controla o dinheiro que o cidadão entrega ao Estado? Quanto custa ao cidadão manter toda a máquina pública funcionando? Por que fiscalizar o poder parece tão difícil para o cidadão? Quem fiscaliza os que foram escolhidos para fiscalizar o poder? Porque o cidadão conhece o candidato, mas não acompanha o seu mandato? O Estado serve ao cidadão ou o cidadão serve ao Estado? Quando a burocracia cresce, quem realmente ganha com isso? O que acontece quando o poder deixa de temer a fiscalização? Pode existir democracia sem transparência e controle permanente? Se o povo paga a conta, por que não acompanha toda a conta? Quem vigia o poder quando o cidadão deixa de vigiar? Consegue digital. O poder que emana do povo precisa voltar a ser percebido pelo povo. É uma plataforma processadora de dados, que quer dizer Conselho Comunitário de Segurança. E aqui nasce uma possibilidade. Não estamos propondo substituir o Estado. Não estamos propondo substituir as instituições. Não estamos propondo que um aplicativo governe. Estamos propondo algo muito mais simples. Dar ao cidadão um instrumento para participar. Nasce o Consegue Digital. E ele começa pela comunidade. O cidadão se cadastra, então entra em sua comunidade, pode participar, pode comunicar, pode acompanhar, pode registrar demanda, pode ajudar a construir informações. E, progressivamente, a plataforma pode se transformar em uma verdadeira identidade cívica digital, permitindo que o cidadão participe voluntariamente das diferentes iniciativas. E, progressivamente, a plataforma pode se tornar em uma verdadeira identidade cívico-digital, permitindo que o cidadão participe voluntariamente de diferentes iniciativas. Uma identidade, várias formas de participação. Um cidadão presente. E então aparece o Brasil. 27 estados.
O que estava esperando começa a poder ser organizado. O cidadão deixa de ser apenas um número. Ele passa a ser um participante. Existe uma palavra que precisa voltar ao centro da nossa democracia: vigilância. Não vigilância sobre pessoas, vigilância cidadã sobre o exercício do poder. Fiscalizar não significa perseguir. Perguntar não significa atacar. Discordar não significa destruir. Participar significa assumir responsabilidade. A tecnologia não cria cidadania, mas pode ampliar a capacidade de um cidadão exercer sua cidadania. E é exatamente aqui que o projeto dá o próximo passo. Porque segurança comunitária é apenas uma porta. A participação cidadã pode ser maior. Perguntas que querem calar. E se o cidadão pudesse ser ouvido todos os dias? E se cada comunidade tivesse a voz organizada? E se cada comunidade tivesse uma voz organizada? Como aproximar o cidadão das decisões que afetam sua vida? E se a tecnologia devolvesse ao cidadão o poder de participar? Pode um aplicativo transformar a participação em cidadã ativa? E se o cidadão pudesse acompanhar o que acontece em sua cidade? Como transformar milhões de vozes isoladas em participação organizada? E se cada cidadão pudesse registrar, acompanhar e cobrar respostas? E se a comunidade pudesse fiscalizar o poder com informação? Podemos construir uma democracia mais próxima do cidadão? E se o cidadão pudesse, finalmente, ser ouvido e acompanhar a resposta? É para responder essa pergunta que nasce Consegue Digital. Não construímos tecnologia que fale pelo cidadão. Queremos uma tecnologia que permita ao cidadão falar. A solução. Opel. Reforma da ordem para a pátria livre. Mais álbum político 2027. Coleção de representantes para o pleito 2027. Do eleitor que escolhe ao cidadão que acompanha. Imagine uma coisa extremamente simples. Um álbum, como aqueles que muitos de nós conhecemos desde criança. Perguntas que querem calar. Álbum político 2027. E se cada cidadão pudesse montar seu próprio álbum político? E se o eleitor pudesse conhecer quem está disputando o seu voto? E se cada candidato pudesse ser acompanhado pelo próprio eleitor? E se milhões de álbuns formassem um retrato político do Brasil? E se o cidadão pudesse registrar quem escolheu acompanhar? E se a cidadania continuasse depois que a eleição terminasse? E se o Brasil finalmente decidisse acompanhar o próprio destino?